Olá, estamos de volta com o seu Planeta Amazônia. No primeiro bloco, você ficou por dentro das principais características do óleo combustível e as consequências que o descarte incorreto deste resíduo pode causar ao meio ambiente. Agora, vamos acompanhar o processo de refinamento. Confira! O óleo lubrificante é um dos derivados do petróleo. É o único que não é totalmente consumido durante o seu uso. Existem várias atividades que dependem do consumo e da utilização do óleo lubrificante, como na indústria automotiva, indústrias em sistemas hidráulicos, motores estacionários, turbinas, ferramentas de corte, entre outros. No decorrer de sua utilização na lubrificação dos equipamentos, ocorre a degradação termooxidativa do óleo e o acúmulo de contaminantes, tornando-se necessária sua troca. O óleo lubrificante, em sua utilização normal, acaba se degradando a ponto de não mais servir às suas finalidades, originando um resíduo perigoso, rico em metais pesados, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs e dioxinas. A queima de óleos lubrificantes usados como combustível ocasiona o lançamento de gases cancerígenos no ar. Estima-se que 5 litros de óleo lubrificante usado, queimados, podem lançar na atmosfera até 25 gramas de substâncias como chumbo, cádmio, níquel, cromo, zinco e outras composições químicas. Ocasiona outro grande crime ambiental, pois apenas 1 litro de óleo é capaz de esgotar o oxigênio de 1 milhão de litros de água, formando em poucos dias uma fina camada sobre a superfície, o que bloqueia a passagem de ar e luz, impedindo a respiração e a fotossíntese. Considerando que o Brasil possui milhares de postos de serviço de abastecimento de combustível, milhares de empresas de transportes de cargas, garagens e concessionárias de veículos, é fácil ter uma ideia do volume de óleos lubrificantes usados que são destinados de forma clandestina e criminosa no país. Exemplificando para que você entenda. De um montante de 100 mil litros que entra no Amazonas mensalmente, em média são descartados de forma correta, apenas 30% desse montante, de acordo com a empresa do PIN responsável pelo referimento na região. E para onde vai o restante deste óleo? Conheça agora a empresa Eternal, que realiza o processo de refinamento do óleo lubrificante. Agora nós vamos aqui para entender todo o processo que o óleo passa aqui na empresa. Quando o óleo chega, ele fica lá no armazenamento, no tanque, né? E de lá, o que acontece? Ele é armazenado nos tanques, depois do armazenamento ele vem para o processo de craqueamento, que está aqui no nosso fundo. Depois ele vai para o processo de sulfonação, que é o tratamento químico. E após a sulfonação ele vem para o processo de clarificação. No processo de clarificação é onde é adicionado catalisadores para retirar a coloração escura do processo e dar aquela coloração amarelada, bem clarinha. Após a clarificação ele vai para o processo de filtração e filtro prensas. Após o filtro prensa ele vai para o processo de armazenamento e análise, para verificar se ele se encontra dentro dos parâmetros. No processo de armazenamento, transferência de armazenamento, nós passamos por uma centrífuga, onde faz a ultrafiltração desse óleo, deixando ele, como eu falei no começo, no NS7, que é a taxa de contaminação aplicada aos nossos produtos. E essa máquina aqui, o que é que acontece? Aqui é o processo de clarificação, como eu falei para vocês. Isso aqui é um reator em que a gente trabalha com alta temperatura, a gente chega até 330 graus aqui, trabalha com vácuo, pressão positiva e pressão negativa. Então o que acontece? Nós temos adição de vapor nesse reator e retirada com vácuo desses leves. Aqui é retirado os leves. Os leves, para vocês terem uma ideia, ele é um contaminante que tem no óleo lubrificante usado. Então os leves eles são compostos de querosene, nafta, diesel e gasolina, que isso é adicionado no motor dos automóveis e industriais.
Então a gente tem a contaminação dos leves, que a perca no processo, vocês terem uma ideia, é 40%, média de 30 a 40% de perca no processo. Essa perca, ela está com os contaminantes, os leves e os aditivos que também se tornam contaminantes no produto. E dessa máquina daqui, a gente vai para onde? Dessa máquina, ela vai para o processo de filtração, que é ali na parte de cima. Onde a gente tem 2 filtros prensas, com 32 placas cada. Eles fazem um processo de filtragem e depois disso ele vai para a centrifugação, fazer uma ultrafiltragem. Após isso ele é armazenado para análise no laboratório. Depois de analisado e classificado, ele vai para o processo. Então vamos lá em cima para mostrar? O processo de filtragem é para retenção do material que é utilizado e o material que é contaminante. Parte do contaminante sai no tratamento químico e a outra parte sai aqui na filtragem. Além do que, na clarificação, nós fazemos a adição do catalisador, que é um pó. Esse pó é retirado aqui na parte de filtragem, esse pó e os contaminantes, para sair apenas o óleo sem contaminante já. E o restante de contaminantes, que são partículas muito pequenas, que não são retidas aqui, são retidas no segundo estágio, que é a centrifugação. Depois de nós termos acompanhado todo o processo de refinamento e o refino do óleo lubrificante, nós vamos acompanhar todo o processo de produção e o Daniel vai explicar pra gente, não é isso, Daniel? De lá, o óleo vem para cá e o que acontece com ele? Isso, aqui é a fábrica onde é fabricado o produto da Fortlube. Aqui nós temos os reatores de aditivamento, onde é aditivado, é misturado o óleo lubrificante básico com os aditivos, de acordo com a formulação. Após aditivado o óleo lubrificante, ele é analisado no nosso laboratório e enviado para o nosso processo de envasamento. Depois de aditivado, o óleo vai para a área de envase, não é isso? Exatamente. Então vamos acompanhar todo o processo de envase do óleo. O que está acontecendo aqui? Aqui é onde é colocado as garrafinhas, os frascos de óleo, né, para serem rotulados. Aqui eles são datados e loteados. Depois de datado, loteado e rotulado, ele vai para o processo de envase, onde é envasado por ciclo uma média de 4 garrafas. Nós temos essa linha que é a produção de mais de 3 mil litros hora. E depois, após esse processo de envasamento, nós temos processos onde tem uma máquina para fazer a colocação de tampas. E depois nós temos o rosqueamento dessa tampa. Após o rosqueamento, ele é colocado o selo de alumínio por indução magnética. E após isso ele vai para as caixas para poder ir para o consumidor, para o estoque, para depois, após isso, ir para o consumidor final. No próximo bloco, nós vamos conhecer quais as contribuições que podem ser feitas na preservação do meio ambiente. Nós voltamos já.